estamos no ar com o 4º episódio da 3ª temporada do Pode Falar Mais. Se você não assistiu ainda os demais episódios, as temporadas anteriores, volte lá e assista. Aproveitando, já vou te convidar para se inscrever no nosso canal para poder acompanhar sempre os nossos conteúdos. E também quero destacar aqui os nossos patrocinadores. Estão conosco Auto 15 Veículos, PS Contabilidade, Abimar Supermercados, Extensão X e Xodó da Tia Joyce e também a RV Sul Construtora. Se você quiser se unir a esse time e estar aqui divulgando histórias positivas, inspiradoras de empreendedorismo, entre em contato conosco. E hoje, então, estamos recebendo uma pessoa que eu tenho muita admiração. Comentei nas minhas redes sociais que estava muito feliz de recebê-lo aqui, porque muito mais do que um médico, ele realmente faz a diferença na vida das pessoas e empreende desde muito jovem. Então, nós vamos hoje conhecer um pouquinho dessa história, saber um pouco dessa trajetória e também como os médicos podem sim empreender em suas respectivas áreas. Vamos conversar com o Dr. Roberto Gabriel Salvaro. Seja bem-vindo, doutor. Olá, boa tarde. É um prazer estarmos juntos, né? Fiquei muito lisonjeado com o convite e desde já agradeço as palavras de apreço e amizade. Fico muito feliz realmente de recebê-lo aqui, hoje num contexto diferente, né? Já estive várias vezes no consultório acompanhando várias pessoas. Exato, e agora aqui... E hoje vou conhecer um pouquinho mais da sua história. Que bom. Doutor, natural de Turvo. Isso, natural de Turvo. Nasci um pouco depois do seminário ali em direção a Timbé. A minha vida começou na escola isolada Frei Egídio ali, né? Uma escola daquelas professoras que davam aula para várias turmas na mesma sala, Tudo ao mesmo tempo. Eu considero heroínas essas professoras, né? Eu, inclusive, tenho uma foto da minha primeira professora no consultório que me dá muito saudosismo, né? E daí, depois no colégio estadual, depois fiz colégio Servo de Maria, né? E ali, Maiara, ali é que mudou o meu destino, assim, o colégio Servo de Maria, né? Porque a gente tinha vários professores maravilhosos também, e um deles especificamente, o Frei Joacir Borges, que era um religioso, um padre, né? Ele identificou que eu deveria fazer medicina, né? Ele viu esse dom. O dom, jeito, boletim, e aí ele falou com os meus pais algumas vezes, né? E ele que começou a plantar essa semente, né? Ele foi, de certa forma, meu primeiro mentor, assim, que me direcionou, né? E é claro, aí, obviamente, o apoio dos meus pais, né? Minha família sempre foi muito apoiadora, né? E foi aonde que, desse cenário, né? A gente, até esse momento, meu pai é agricultor, minha mãe é dona de casa, agricultora, né? Então, a gente ajudava também nas coisas da lavoura, ali, da agricultura. Trabalhava também na roça? Trabalhava, não tão intensamente, porque tinha estudo e tal, né? Eu trabalhava com meu pai à tarde e geralmente eu estudava para as provas de madrugada, então acho que isso que fez o professor sentir que talvez ali, né, no segundo grau eu já acordava 4, 5 da manhã para estudar para as provas, né? Então tinha já esse perfil, e ele talvez percebendo isso que fez com que eu seguisse por esse caminho. E trabalhei no caminhão um tempo também, meu pai sempre teve caminhão, também trabalhei um tempo, e daí, depois que eu fui para fazer a faculdade em Blumenau, daí já segui mais por esse caminho, né? Nas férias, ainda até o 3º ano, eu ainda trabalhava na lavoura, no caminhão. Quando dava certo de eu chegar, que era dia de cortar arroz, semear arroz, para mim aquilo era um dia de euforia, eu adorava ir para a roça com eles também, sempre gostei. Até poucos anos ainda, quando dava certo, eu ainda ia lá na época da colheita, pilotar o trator. Agora o tempo é muito exíguo, né? Então a gente não consegue mais fazer isso. E aí, depois disso, eu acabei, do 4º ano em diante, comecei a fazer estágios nas férias, né? Fazia estágios, fiz em Florianópolis, fiz no São José várias vezes, para aproveitar o tempo de férias também para aprender um pouco mais, né? Prática, né? Ver mais pacientes e tal. Agora, quando o Frei fez essa sugestão, né? Essa observação de que você poderia atuar como um médico, poderia ser um médico,
Já era algo que tu vinha pensando? Não. Ou foi uma surpresa? Foi E daí uma- tu começou a cogitar a partir daí? Foi depois de plantada essa semente que eu comecei a pensar. Eu sempre gostei muito de matemática e física. E a minha ideia era ser professor de matemática e trabalhar na roça, né? Que eu tinha um professor no colégio, o José Marcelo, que era professor de geografia e era agricultor também. Eu pensava que eu ia seguir aquele modelo, porque eu sempre gostei também dessa parte, né? Então, era o que eu ia seguir, em princípio. Tanto que uma das opções de vestibular que eu fiz foi justamente matemática, né? Mas depois que ele começou a plantar essa ideia, mudou, né? Acho que são obras, assim, do Espírito Santo, como eu posso dizer, né? Eu sempre gosto de lembrar de uma frase do William Shakespeare, que é um poeta inglês, né? Que diz que existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que pode imaginar a vã filosofia, né? Então, tem coisas que não se explicam, assim, né? Então, essa é uma delas. E, felizmente, a gente pôde ter esse mentor, né? E que, de certa forma, mudou radicalmente, assim, o meu destino. No começo da faculdade, eu tinha uma ideia muito franciscana, eu gostava e ainda gosto da oração de São Francisco, e do pensamento dele, né? Então, eu tinha um pensamento que eu ia trabalhar na roça e a medicina ia ser uma coisa completamente altruísta, né? E essa era a minha ideia inicial lá com 18, 17 anos, né? Tanto que eu tenho uma grutinha lá de São Francisco na costa de um morro que a gente periodicamente vai lá e reflete sobre a nossa vida, né? E isso foi lá em fevereiro de 96. Então esse era meu pensamento, tanto que na faculdade, nas aulas de ética, eu sempre dizia, se a gente tiver amor ao próximo, não precisa ficar debatendo muito, né? Só o paciente sentir que a gente está querendo cuidar dele, que tudo vem junto, né? Então, é claro, depois a vida mostra pra gente que a gente precisa seguir em frente, né? E aí a gente vai lapidando nossos pensamentos, a nossa maneira de ver as coisas, né? Claro, com o intuito sempre de evoluir, né? De melhorar, né? De crescer, né? E como é que foi o vestibular? Aí, Teve uma preparação? foi, assim, como a gente era assim de família mais simples, assim, né? Eu não tinha a visão que eu tenho hoje, que eu vou oportunizar para os meus filhos, né? Então, o que aconteceu? Eu decidi em setembro de 94 fazer medicina, então eu não pude estudar o suficiente, no primeiro vestibular eu não passei. Daí, o ano seguinte, eu fiquei parado até agosto, poderia ter... Na roça, fiquei trabalhando com meu pai, né? E aí, em agosto, eu fiz cursinho em Criciúma. Daí eu ia de ônibus toda noite para Criciúma, fazer cursinho, ficava 2 horas para ir para voltar no ônibus e Porque a 3 horas realidade no era cursinho, bem diferente, né? fazendo o cursinho de dimensão que tinha lá no Shopping Bortoluzzi. E daí fiz cursinho em Criciúma uns 4 meses e deu certo de passar daí no segundo ano, né? Hoje a visão que eu tenho, obviamente, eu faria cursinho desde o começo, né? Desde o começo do ano, né? Então, eu fiz aquele período de cursinho de 4 meses e fui feliz de passar. Só que daí eu passei em Blumenau, era uma faculdade particular, não tinha passado em Floripa. E isso foi bem angustiante, assim, né? Porque a condição financeira na época era diferente, né? Mas daí a gente foi se aconselhar com os médicos do hospital, tinham 3 médicos lá naquele dia, e eles foram muito enfáticos, né? Falaram pro meu pai, se ele passou no vestibular, tu podes vender algum terreno, alguma coisa que ele tem que estudar, né? E daí a gente foi para a faculdade, foi difícil, mas daí eu consegui apoio, né, de várias pessoas. Depois eu financiei na Caixa Econômica, né, o crédito educativo. E daí foi fluindo, né? Por um tempo isso foi bem angustiante para mim, porque eu queria muito não ser um ônus para os meus pais, né? Então eu queria muito ter feito mais cursinho. Se fosse hoje, talvez eu fizesse mais cursinho. Mas, só que depois a vida me mostrou que era o caminho que eu tinha que seguir, né? Porque daí lá em Blumenau, esses 6 anos de faculdade, eu fiz amizade com uma família que me ajudou muito, que no segundo ano conseguiu um lugar para morar com uma senhora, como se fosse uma pensão, assim, né? Mas morava só eu na casa dela e mais uma. De vez em quando tinha alguém que morava também, era dentro da casa dela, era uma senhora que até hoje é minha amiga. E aí fiquei 5 anos com ela e essa família que me apoiou para conseguir esse lugar para morar e tal, os anos da faculdade. Foi tudo se encaminhando realmente para dar certo. Exato. E o que é mais interessante, Mayara, disso tudo, é que daí essa família, os avós desse meu colega de faculdade, eles moravam na frente do Hospital de Clínicas em Porto Alegre, e foi por causa disso que eu fui prestar prova lá, porque
queria muito ficar em Florianópolis, né? Fazer ali a residência, especialização, mas por causa dessa família, eles moravam na frente do Hospital de Clínicas, lá na URGS, eu fui fazer prova lá, e daí lá foi o que mais, assim, mudou radicalmente o meu pensamento médico, o meu destino profissional. E lá no hospital, eles são um hospital que seguidamente são top of mind lá na avaliação dos gaúchos, né? Um hospital muito premiado nacionalmente, internacionalmente, e que prima pela evolução, pela qualidade, pela busca de melhorar, né? E esse hospital coloca na gente esse sentimento, né? De evoluir, de melhorar, de oferecer o melhor, né? E foi por causa desse cenário lá de Blumenau que eu acabei em Porto Alegre, né? E daí eu fiquei lá de 2002 até 2009, num hospital que eu até hoje tenho um carinho muito grande, porque me oportunizou fazer várias residências, mestrado, tudo, né? E um vínculo que até hoje ainda tenho, né, com os colegas lá. E por que escolheu a cardiologia? Inicialmente, no final da faculdade eu tive muitas dúvidas, porque eu sempre gostei de tudo, de ver o paciente como um todo, né? Eu sempre gostei de tudo na medicina. Então, eu fiquei muito balançado com o que fazer. Aí decidi fazer clínica médica, né? Clínica médica é uma coisa bem geral, né? A gente passava em várias especialidades da medicina, na pneumologia, na cardio, na dermato, na nefrologia, que é de rins, né? Na neuro, gastro. Então foram 2 anos de clínica médica. Nesse período eu fui para lá pensando em fazer pneumo. Aí nesse período eu mudei, pensei em fazer dermato. A gente vai vendo, né? Às vezes um professor que te inspira, né? Uhum. E foi isso que aconteceu. Daí eu pensei em fazer dermato, fiz prova para dermato, não passei e fiz um terceiro ano de clínica médica em urgência, emergência, UTI. Foi bem interessante também isso na minha formação. E aí, nesse terceiro ano de residência de clínica médica, eu tive contato com o José Verri, também, que foi um inspirador, foi um mentor, que ele era cardiologista e ele trabalhava na UTI do Hospital de Clínicas. Ele não era professor da URGS, ele era só um contratado, mas a paixão que ele tinha pela cardiologia e a maneira como ele nos explicava as coisas que a gente via nos pacientes da UTI, onde ele fazia o trabalho dele, eram muito inspiradores, assim. Ele mostrou coisas assim que eu disse, nossa, isso aqui é muito legal, de fisiopatologia, de como é que acontece a doença, de fisiologia, de como é que o remédio funciona. Então foram nesses dias com ele, né, que eu disse, não, eu vou fazer isso. Eu adorava, assim, o conteúdo, estudar, porque tu tem que gostar do que faz e gostar de estudar aquilo também, né? A cardiologia... Que é algo que vai estar sempre estudando, exatamente. E a cardiologia é muito encantadora, né? E além do que, a cardiologia, ela tem muitas evidências científicas, né? De que a gente realmente está fazendo aquilo que vai ser melhor para o paciente. Inclusive, a gente consegue ter noção do benefício e do malefício dos tratamentos que a gente vai fazendo, dos potenciais efeitos colaterais, né? Isso na cardiologia, na época, né, em 2006, 2007, era muito palpável, né? A cardiologia sempre puxou à frente da evolução do conhecimento, porque são doenças muito prevalentes, são as principais causas de morte no mundo, né? As doenças cardiovasculares. Então, sempre houve um interesse também da indústria em trabalhar em cima disso, e por isso as evidências de benefício, de remédios, de tratamentos, de intervenções, sempre foi muito, muito forte na cardiologia, e ela sempre foi a locomotiva da evolução científica, né? A cardiologia. Hoje não, hoje a imensa maioria todas as especialidades médicas tem muito estudo, muita evidência científica, né? Mas na época era a cardiologia mais forte nesse sentido, e isso também me encantou, porque tu poder oferecer para o paciente um tratamento que tu sabe o benefício a curto, médio e longo prazo, e além disso, tu sabe também os potenciais malefícios, né? É mais palpável isso. Na cardiologia tem mais números, isso é muito bom, né? A gente consegue ajudar o paciente com mais objetividade, né? Embora a medicina, muito do que a gente faz, assim, ainda falta, né, objetividade, né? Então, Sim. por exemplo, se eu decido te dar um remédio para colesterol, né, que tu vai tomar todos os dias, que tu vai ter um custo, né, se não tem para ti, mas tem para o governo, porque alguns são fornecidos, né? Tem que ver se isso tem custo-benefício, tem que ver efeitos colaterais, tem que ver se vai valer a pena, né, tu investir num tratamento. Então, isso a medicina tem muito forte, eu gosto muito disso, né, de poder
ter essa objetividade, né? A gente tem na cardiologia e na medicina como um todo, mas bastante na cardiologia, diretrizes nacionais e fora do país são os chamados guidelines, né? Da Sociedade Europeia de Cardiologia e Americana, né? São as 3 maiores sociedades médicas, a americana, a europeia e a brasileira, né? A maior é a europeia, a segundo lugar a americana e a terceira a brasileira. São sociedades médicas grandes que periodicamente lançam os seus guidelines e as suas diretrizes, que norteiam a conduta médica, assim, né? E isso é muito bom, porque tu consegue ter acesso a isso facilmente em qualquer lugar do mundo, só tendo acesso à internet, né? E isso tu consegue fazer uma medicina melhor, né? Consegue ajudar mais os pacientes, né? E melhorar para aquele paciente individualmente e, de certa forma, esses guidelines acabam melhorando para a coletividade, né? Não só para aquele paciente individualmente, né? Há 40 anos, a PS Contabilidade é uma referência em seu segmento. Com uma gestão inovadora e atualizada, a equipe está sempre conectada às principais atualizações tributárias e fiscais. Junte-se aos cases de sucesso que fazem parte do time de clientes da PS e agregue mais valor à sua empresa. Entre em contato e agende uma consulta personalizada para o seu negócio. E aí, então, optou pela cardiologia, fez a prova, passou e fez residência. É assim que funciona? Isso, exatamente. Tem que penar muito, né? Infelizmente, no Brasil, hoje, se formam milhares de médicos, então são vagas bem disputadas, né? Então, daí eu fiz a cardiologia, daí o meu chefe do serviço lá, o Flávio Fux, ele queria que a gente fizesse mestrado, né? Então, depois da residência de cardio, eu fiz mestrado em cardiologia, né? E eu fiz o curso de ecocardiografia para fazer ecocardiograma, que é um exame que vê o coração. Uhum. Eu adorava fazer esse exame, sempre fui muito empolgado, mas daí, devido ao excesso de trabalho de consultório, de UTI, hospital, eu acabei parando de fazer. Aí fiz o curso de ecocardiografia, 1 ano e meio, daí tem que fazer uma prova de título, né? Bem difícil, por sinal, foi a prova mais difícil que eu fiz até hoje, lá em Brasília foi a prova. E mesmo assim é um título que hoje eu não uso por enquanto. Eu vou voltar a fazer em algum momento, né? Ecocardiograma. E aí terminei o mestrado, terminei o curso de eco e eu tinha feito um concurso para emergência do Hospital de Clínicas para ser contratado e deu certo que faltava 2 meses para eu terminar a minha formação, eu fui chamado. Daí falei com o meu chefe, olha, eu posso assumir plantões até terminar? Pode. Eu te dou já... Conciliou daí as duas coisas. E aí eu fiquei mais 2 anos de contratado na emergência do Hospital de Clínicas. Eu trabalhava no box da parada cardíaca. Tem um box lá para atendimento de parada cardíaca, tinha uma sirene lá. E aí era urgência e emergência? Era só urgência e emergência. Eu adorava. Foram 2 anos maravilhosos, tanto que eu custei a me desvincular de lá. Quando eu comecei a trabalhar em Turvo e Criciúma, fazia UTI do São José, vinha fazer plantões, né? Eu trabalhei 2 anos toda semana Turvo Porto Alegre. Eu ia quinta, sexta e sábado de manhã em Porto Alegre. Eu custei a me desvencilhar porque era um concurso no Hospital Federal, era um concurso bom e o hospital tinha tudo que tu imaginar de recursos para ajudar uma pessoa, né? E é bom trabalhar num ambiente assim, né? Que tu não vai deixar de beneficiar uma pessoa por falta de algum recurso, né? Então eu custei a me desvencilhar, né? Até eu achava que eu ia ficar por lá, porque estava bom aquele trabalho, né? E era bastante adrenalina, né? Tinha esse box da parada cardíaca. Eu trabalhava na emergência como um todo, né? Mas ficava bastante nesse lugar que eu gostava. E como é a sensação de salvar a vida de uma pessoa?
Assim, tem várias maneiras de salvar a vida de uma pessoa, né? Sim, mas no caso do Mas doutor... assim, às vezes aqui, né, no teu trabalho, às vezes uma palavra que tu coloca para uma pessoa, ela pode mudar a cabeça da pessoa Abrir a mente. abrir a mente dela, né? Mas assim, diretamente no atendimento de emergência é muito gratificante, né? É muito emocionante, né? Nos últimos meses, assim, eu passei por situações muito desafiadoras e que me deram muita satisfação. E realmente quando a gente consegue, né, numa equipe, né, porque num atendimento de uma parada cardíaca, de uma emergência, é uma equipe, né, são várias pessoas, né, ninguém faz nada sozinho, né, é muito gratificante, assim, no final a gente se olhar e ver que deu certo, né, a gente recentemente ali em Turvo, estava chegando na missa num sábado à noite, me pediram uma ajuda com uma criança de 4 aninhos ali, e eu pude ajudar a fazer parte da equipe de atendimento, né, e depois de uma semana que a criança saiu da UTI, me mandaram uma fotinha da criança, isso aí não tem nada, né, não tem preço, né, poder ajudar, poder mudar o destino de uma pessoa, né, e saber que é uma pessoa que pode um dia descobrir uma penicilina, descobrir um software novo, inventar um iPod, um iPad, um Bill Gates, um Steve Jobs, né, foi uma criança um dia, né. Então é muito gratificante poder estar nessa linha, né, bem de pacientes críticos, né? Tanto que eu trabalhei vários anos de UTI, 5 anos, sempre gostei muito. Não faço mais porque era muito cansativo ir para Criciúma fazer plantão, voltar de pós-plantão, né? Mas sempre gostei muito de emergência UTI e ainda hoje gosto, né? Não faço isso muito, né? Mas ainda hoje gosto. Quando eu vim para Turvo, em 2009, 20 de março de 2009, eu defendi minha dissertação de mestrado, né? A gente na emergência do hospital mandei botar uma sirene também, pedi para botar, né? Uma sirene da parada cardíaca. Então, quando tem parada cardíaca, toca uma sirene lá e todo mundo corre para ajudar. É bem legal, né? Bem bom, né? Poder ajudar o paciente dessa forma. E daí eu comecei na Unesc em 2009. No mesmo ano que eu terminei lá, eu comecei a dar aula na Unesc e daí na UTI do São José E como foi a decisão de voltar para Turvo? Multifatorial, né? Claro que eu sempre amei a cidade, a região aqui, eu acho que a gente mora num lugar muito privilegiado, né? Que o nosso Vale do Araranguá é um lugar maravilhoso de se viver, né? Então, essa a questão familiar, dos vínculos, dos amigos, né? Na época não foi muito simples, porque eu tinha lá em Porto Alegre vínculos bons, tinha um emprego bom, as coisas estavam... Gostava do que estava fazendo? Gostava, tenho grandes amigos até hoje lá, né, faz já 15 anos que eu saí de lá e ainda hoje tenho grandes amigos lá, né, pessoas que eu tenho contato frequente, diário, semanal, né, então foi uma decisão difícil por causa disso, porque a gente tinha um hospital que tinha todos os recursos, né, mas eu fiz essa migração gradual, eu comecei a atender em Turvo nos sábados. Em 2007 eu vinha nos sábados atender. Enquanto eu fazia o curso de eco, mestrado e emergência, eu vinha nos sábados atender. E daí eu vi que ia fluir em Turvo. Daí eu comecei a vir mais vezes. Segunda, terça, quarta, comecei a ficar mais. E gostei do perfil de paciente. Quando eu estava em Porto Alegre, durante a minha vida lá, eles implantaram um sistema no hospital, né? E aí a gente percebeu que a gente deixava de olhar mais no olho do paciente, olhava muito para a tela do computador. E quando eu cheguei em Turvo de volta, ali era na fichinha ainda, na época, né, de papel. Então tinha muito olho no olho. Eu sempre gostei muito disso, né, do olho no olho. Claro, hoje eu sou obrigado a ter o computador, porque não tem como tu fazer as receitas que eu faço sem o computador, né? Armazenar os dados Exatamente, exatamente. Mas na época, quando eu comecei, não era receitinha escrita, era... Então, eu gostei disso também, e da relação com os pacientes, do vínculo com o paciente, de cuidar, de criar um vínculo, né, com o paciente. Então, eu gostei muito disso, sabe? E daí, tudo isso somado junto, né, daí eu terminei o mestrado, aí surgiu a vaga na Unesc, então, na universidade, então, a universidade, ela tem um método de ensino que, na época do meu mestrado, estava iniciando, que era o PBL, que era aprendizado baseado em problemas, né. Quando eu vi isso no mestrado, numa cadeira que eu fiz, eu achei isso que é muito legal, esse método de ensino, né? E aí, quando eu soube que a universidade em Criciúma era assim, não, eu vou ter que trabalhar lá, deu certo. E aí, no caso, o aluno aprende por meio dos problemas, é isso? Exatamente, e ele busca o conhecimento, ele constrói o seu conhecimento e a gente é um facilitador.
Então, o método principal ali na Universidade de Criciúma, a gente apresenta um problema, né? Abre um problema de uma patologia, de um paciente, né? O paciente tem uma patologia, e eles vão para casa e 2 dias depois eles têm que vir com a solução daquele problema, desde o entendimento da doença, desde o que vai fazer de exames, desde o que vai... Interessante, porque pode até abrir novas possibilidades. Exatamente. Assim, o aluno é um construtor do seu conhecimento e o professor, ele é um facilitador, ele instrui, ele direciona. Então, é um método de ensino que eu adoro. Eu fiz isso durante 10 anos ali. Depois, eu agora faço uma outra parte que é ambulatório, que é atendimento de pessoas e orientar os alunos no atendimento, né? Isso já faz agora 5 anos que eu faço. Então, eu gosto muito disso e foi isso também uma das motivações, né? Então, aí eu comecei na universidade, aí a doutora Juliana Altoff, ali do São José, ela era de Criciúma já, ela me abriu a UTI do São José para trabalhar ali também. Eu sempre gostei de UTI, eu fazia plantão, ela numa UTI, eu na outra, todas as segundas-feiras. Na UTI cardio e ela na UTI geral, e a gente se ajudava, trocava ideias, e foi muito bom, né? Ali eu tive contato com muitos colegas que até hoje são meus amigos, ali em Criciúma, que eu gosto muito, pessoas que eu amo, né? Então, tudo isso foram coisas que foram se configurando, até que um dia eu estava indo para Porto Alegre para fazer os plantões lá, e dei uma cochiladinha no volante. Daí não sofri acidente, tá? Deu Mas tempo foi assim. Só o cansaço. Mas só o susto foi suficiente para eu chegar lá no mesmo dia e pedir demissão lá. Daí eu cortei o meu vínculo lá, só terminei o mestrado e depois fiquei só em Turvo. Desde 2009, Turvo, Criciúma. Também vinha fazer exames em Araranguá de ecocardiograma com o Dr. Benedetti e o Dr. Fabiano Sereta. Temos uma sociedade até hoje, aí já faz mais de 10 anos, faz 15 anos, eu acho, nem sei quanto tempo faz tempo, tá? Aí fiquei uns 5 anos, fazia exames aqui só, numa clínica na frente do Giasse ali. E aí, depois fui tendo bastante trabalho em Turvo, compromisso no hospital e tal, e agora eu fico só no hospital e vou uma tarde por semana na Universidade de Criciúma, né? Também tem a questão da gestão da clínica, né? Tem bastante coisa para resolver dessa parte também. Mas a minha rotina, assim, é bem puxada, né? Mas a maior parte dela é com pacientes, né? É com atendimento de consultório e internados, né? A minha rotina maior hoje é essa, né? Doutor, nós estávamos comentando aqui nos bastidores que quem olha hoje, chega lá na clínica, vê o doutor com a família formada, não imagina todos os problemas, todos os perrengues que existem por trás. Realmente, até chegar aqui já teve muito suor, muitos né? desafios. Certamente. Hoje o doutor tem uma clínica maravilhosa, que tem vários médicos especialistas, vários exames que são feitos ali também, mas até chegar ali foi bastante suado. Com certeza, né? Vocês já devem ter ouvido essa fala, é uma fala bem comum, né? 95% é suor, né? Então, certamente, né? A clínica, a nossa estrutura lá, ela é fruto de muito trabalho, né? Muito trabalho, né? Quando inaugurei a clínica em 2018, eu já vinha há muitos anos trabalhando muito, né? Muito, tá? Final de semana, de noite, 130, 150 horas por semana, uma coisa assim meio até doentia, né? Eu achava que eu tinha enxaqueca e era só privação de sono, tá? Eu às vezes saía de casa domingo de madrugada, voltava terça-feira de noite, entre hospital em Turvo e São José, na UTI lá. Ficava vários dias fora de casa e vivia com dor de cabeça, era só falta de dormir. Quando parei de fazer plantão na UTI de São José, parou a dor de cabeça. Então eu era workaholic mesmo, né? Trabalhava muito, né? Então quando eu inaugurei a clínica foi interessante porque no meu discurso eu falei que isso era o suor de muito tempo atrás, né? Começou com meu pai lá atrás, 40, 50 anos no caminhão, na roça, né? Então nada começa da noite pro dia, né? A não ser alguns sortudos, né? Que inventam algo extraordinário e cai no gosto das pessoas e aquilo com a tecnologia de informação que tem hoje, explode e a pessoa... Mas a maioria das pessoas sua muito, né? Tem que trabalhar muito. Então, a clínica era o fruto de muitos anos de trabalho dos meus pais, das pessoas que me ajudaram, da minha família, dos meus amigos, né? E de muitos anos de trabalho em Turvo, de sobreaviso gratuito durante vários anos, né? Fiquei disponível, ajudava os plantonistas, ia no hospital à noite, madrugada, sábado, domingo, final de semana. E ainda hoje vou bastante, né? A gente está muito solícito para ajudar, né? Eu sempre digo que é muito melhor ajudar do que ser ajudado, né? Eu gosto sempre de lembrar de uma frase muito antiga, milenar, que diz que o Filho de Deus, o Criador do Universo, né? Ele não veio ao mundo para ser servido, assim, para servir, né? Então, acho que esse é o nosso papel, né? O médico, ele tem que ter vocação para servir, né?
Tem um médico chamado, acho que eu não me lembro se é o Adib Jatene, que foi ministro da Saúde, médico, pesquisador, cirurgião cardíaco, né? Inventor. Eu não me lembro se é ele que diz ou é o Selmo Celeno Porto, que o médico ele tem que entender e gostar de gente, né? Ele precisa gostar de gente e ele tem que ter clareza que o papel dele é servir, né? Porque Então, não vai tratar só a patologia especificamente. tratar uma pessoa, né? Eu falei para os alunos terça-feira, né? No final da faculdade, nos discursos, né? Tem frases muito bonitas, falas muito bonitas, né? E tem uma do Carl Jung, né, que diz o seguinte, né, que o médico ele pode ter todo o conhecimento, toda a ciência, mas quando ele está na frente de um paciente, ele nada mais é que uma alma humana na frente de outra alma humana, né? Então isso é dito na faculdade, na formatura, é muito lindo, mas a gente não pode esquecer disso no dia seguinte, né? Então é com esse sentimento de servir, de ajudar, é que a gente vem tocando a nossa vida esse tempo todo, né? Tem um ônus, é cansativo? Mas é muito gratificante, né? Eu não mudaria nada do que eu fiz até hoje, né? Essa busca, essa luta, essa dedicação, né? Então, ali a clínica, como a gente havia falado na sua pergunta, ela é o fruto de muito trabalho, né? A gente não tinha planejado, né? A clínica surgiu porque o pai do doutor Rafael Boom, ali do laboratório, ele me ofereceu a casa dele e eu disse, não, eu não quero comprar, mas ele insistiu para eu ir lá olhar. Daí eu cheguei na casa e já visualizei a sala de espera, o consultório, a recepção. Então, assim que aconteceu a clínica, né? Aí, depois de adquirir ali a propriedade, a gente ficou um ano tentando pagar e capitalizar para depois botar ela em prática, né? E deu certo. A ideia era ser uma clínica de cardiologia e aí vários colegas foram vindo. Hoje são mais de 30 médicos, né? Tem nutricionistas, psicólogo também, enfermeiro e tal. Então são vários profissionais, são mais de 30 profissionais, né? De várias especialidades, né? E que ajudam a comunidade, né? Então isso é muito bom. Infelizmente, depois desse tempo, a gente conseguiu agora... A gente visualizou a necessidade de ampliar, então a gente está agora começando a abrir mais salas, né? Então acho que mais uns 3 meses a gente... acho que vai quase triplicar a área da clínica, né? Então vai ter mais colegas. A gente se alegra muito, né? De poder oferecer várias especialidades em Turvo, uma cidade pequenininha, né? Tem 13 mil habitantes, mas a gente tem nefrologista, tem 2 neurologistas, tem 5 cardiologistas, tem agora um cirurgião oncológico, fez a formação na C. Camargo, lá em São Paulo, um hospital de referência em oncologia, vai atender ali com a gente também. Otorrino, vários profissionais assim, de formação muito qualificada que estão nos ajudando e que não se espera que tenha numa cidade pequena. Tem neurocirurgião que atende em Turvo, né? Exatamente, então, o que se espera é que as pessoas de Turvo saíssem para cidades maiores, mas o que está acontecendo é o contrário, né? A gente fica feliz com isso, né? De poder ajudar, poder servir e principalmente as pessoas acreditarem na clínica e entenderem o propósito dela, né? A gente tenta incutir na cabeça das pessoas que trabalham ali com a gente essa ideia, né? De servir, de ajudar, de resolver, de ter comprometimento com o paciente, né? De se colocar no lugar do paciente, né? De desenvolver a empatia e, se possível, ainda mais a compaixão, né? Que é um estágio mais evoluído da empatia, né? A empatia é tu se sensibilizar, né? E a compaixão é tu ainda fazer algo quando tu te sensibiliza e tu fazer algo, né? É tipo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Tu olhar na televisão, tu tem empatia, tu te sensibilizar, e aí quando tu tem compaixão, tu transforma isso em atos que possam ajudar aquelas pessoas, né? E na medicina isso é muito necessário, né? É muito necessário. Quem me acompanha nas redes sociais já viu que eu compartilhei. Ainda não fui como paciente. Tava falando pra mãe hoje ainda. Só eu que não fui paciente. Eu já levei a mãe, o pai, meu marido, tias, madrinhas, todo mundo. A avó, né? A avó foi a casa, primeira, né? E realmente o que nós sentimos quando vamos lá é tudo isso que o doutor falou até agora. Que nós não somos tratados, né? Os pacientes não são tratados só aquilo que está incomodando. Não, o doutor trata tudo. A questão espiritual, a questão corporal, né? De saúde mental, saúde física, tudo junto. Então, é um tratamento completo e que faz a diferença na vida do paciente. Essa é a ideia, né, Mayara? A gente estava falando aqui, né, sobre a compaixão, a empatia, né, se colocar no lugar do outro, né? Esse é um exercício que eu sempre procurei fazer, né? Desde a faculdade, desde muito cedo,
eu sempre tive muita empatia, né? Muita compaixão, né? Então a gente procura carregar isso, né? A gente, na nossa existência, a gente tem que buscar sempre estar evoluindo, né? E aí eu tenho, assim, por princípio, né, que o cultivo das virtudes, que é o que fala muito agora o estoicismo, que está voltando, né? O estoicismo é uma filosofia muito antiga, que era interessante porque ela podia ser praticada por escravos, como Epíteto, e também por imperadores, como Marco Aurélio, né? E que ela tinha sua base na felicidade através do cultivo das virtudes e na resiliência, né? Então eu acho que a gente tem que evoluir, especialmente cultivando as virtudes humanas, né? E acho que essas coisas que a gente falou de empatia, de compaixão, são coisas que a gente deve cultivar, né? Ali na clínica, é claro que, assim, nem todos pensam igual, né? São pessoas diferentes, têm cabeças, criações diferentes, né? Mas o nosso propósito como clínica é esse, né? É servir, né? Eu digo sempre que a clínica ela é feita de pessoas e as pessoas que estão ali dentro têm que ter essa vocação, né? Felizmente eu conto com uma equipe muito legal de pessoas que nos ajudam, de colegas e as meninas, as técnicas, as secretárias, enfermeiras, técnicas de enfermagem ali, né? São pessoas que têm amor, assim, elas querem ajudar os pacientes, isso é muito bom, né? Ter pessoas que gostam do que fazem e têm vontade de ajudar, né? Claro que a gente não consegue agradar todo mundo, a gente às vezes deixa a desejar, né? Mas a clínica está aí para isso, né? A gente segue lutando, trabalhando muito. Falei antes para ti nos bastidores aqui que o sábado e domingo foram extremamente cansativos, foram quase 12 horas lá dentro. Meu pai ainda ajuda muito, meu pai está lá ele organiza a obra, ele é servente, ele faz concreto, ele estava lá final de semana ajudando também, ele trabalha direto, né? Ele é assim, o meu pai ele é mais workaholic do que eu, assim, então ele é motivador. Às vezes eu tô, meio cansado e eu vejo que ele já começou às 5:30 da manhã a se mexer lá. Vai ter que ir também, né? Pois é, meu pai com 73 já tá nesse gás, então vamos lá, né? Puxa a gente, né? Minha família me dá muito apoio, minha mãe, meus pais ali, meu Deus do céu, né? Agora Eles deixa me eu ajudam ler muito. aqui um depoimento que nós recebemos, porque nós divulgamos, né, nas redes sociais que receberíamos o doutor aqui e recebemos um depoimento de uma paciente, que inclusive já foi nossa entrevistada, Grace Abel, veio aqui e compartilhou a história dela, uma baita história. Se você não assistiu ainda, assista. E eu vou ler na íntegra aqui o recado que ela mandou. Ela disse: caramba, Mai, domingo vi ele no shopping e tive uma lembrança. No auge do meu burnout, fui consultar com ele com sintomas de infarto. Nunca vou esquecer do atendimento humanizado que tive. Indicação de livro para ler, pediu para escolher entre um trabalho e outro. Na época trabalhava das 6 da manhã à meia-noite e ainda teve a sensibilidade de me trazer à consciência os motivos pelos quais estava tão focada em um trabalho, que era a fuga. Ele foi uma das pessoas que eu sempre penso, quando eu tiver a oportunidade de agradecer, vou agradecer. E talvez agora essa é a oportunidade de expressar a minha gratidão. Na época, uma menina cheia de sonhos que teve foi levada desacordada para o hospital. Hoje, com os sonhos realizados e podendo olhar para trás com gratidão. Mai, novamente Deus te usando. Obrigada. Muito obrigado, legal essa história, muito obrigado. Isso motiva a gente, né, a seguir em frente, seguir trabalhando, né. Realmente a gente pensa a clínica dessa forma, desde o jardim, desde o chazinho que é do nosso quintal, né. A gente pensa a clínica que a pessoa se sinta acolhida, né. As musiquinhas que ficam tocando, musiquinha, louvores. exato. A gente também coloca ali para apresentar na televisão um vídeo educativo, né, que aquele tempo seja aproveitado, a revistinha da sala de espera e a revista da Vida e Saúde, que tem várias reportagens interessantes, né, e a gente, durante o nosso cuidado com o paciente, claro, nem sempre a gente tem todo o tempo que a gente gostaria de oferecer para o paciente, né, porque a gente às vezes tem vários esperantes que não têm a paciência que precisaria ter, né, na sala de espera, mas a gente procura, assim, entender o que a pessoa precisa e dar o tempo que ela precisa, né? E a ideia sempre é ver o paciente como um todo, né? O ser humano, ele não é só uma pilha de órgãos que tem doenças, não, ele tem a sua psique, ele tem a sua questão familiar, ela tem as suas crenças, ele é um ser muito complexo, né? E a gente, às vezes, não precisa dar remédio para uma pessoa melhorar. Às vezes tu precisa só clarear e dar um direcionamento diferente para
para a maneira de ela pensar, e às vezes isso é suficiente, né? Às vezes a gente procura ver o paciente de forma, ver ele como um todo, né? E identificar, assim, se possível. Nem sempre a gente acerta, né? Às vezes não consegue pensar tudo que o paciente... em pouco tempo, né, tu pensar um paciente. Às vezes, o paciente que faz terapia, faz psicanálise, vai anos, né, para que quem está fazendo a terapia entenda a cabeça da pessoa, né. Mas sempre que possível a gente identifica e a gente procura oferecer para o paciente. Então, às vezes eu digo, olha, tu preferes para dormir Rivotril ou uma meditação? Tenho algumas para te sugerir. Às vezes bota a tocar uma meditação e a pessoa dorme melhor do que tomar um remédio controlado, faixa preta, né. Então tem muito disso também, né. A maioria das vezes que a gente tem tempo, a gente consegue organizar o tratamento dessa forma, né? Corpo, mente, alma, né? Não é incomum a gente sugerir até algumas orações, né? Tem uma situação peculiar que eu gosto muito de comentar, né? Tem um ator americano chamado Denzel Washington, uma pessoa já com uma boa idade, bem sucedido, considerado atualmente o maior ator de Hollywood, né? Bem sucedido, uma boa idade, um cara inteligente, né? Ele deu um discurso numa formatura americana que eu cito frequentemente isso no consultório, né? Eram vários alunos, ele falando, né, da vida dele e tal, e dando pensamentos, reflexões, e me chamou a atenção que tem uma reflexão dele que diz assim, né, que tudo que ele viu, que ele tem, que ele vive, é por uma graça de Deus, né? E ele pede aos alunos que à noite acabem jogando a pantufa no meio da cama, para que de manhã, quando acordarem, tiverem que se ajoelhar para pegar a pantufa, fiquem um tempinho e conversem com Deus, né? Então, eu dou valor para um conselho de uma pessoa com uma boa idade, bem-sucedido, inteligente, né? E às vezes eu passo essa reflexão para o paciente e sabes que tem efeito muito positivo, né? Tem pacientes, doutor, olha, nem tomei um antidepressivo, preferi fazer a oração da pantufa que está funcionando bem também, né? Então é legal ver isso, né? Porque não é só química, remédio. É importante, né? As minhas receitas são cumpridas, né? Quando precisa, quando tem que dar, eu não economizo, né? Que bom que existe, que bom que a ciência mostra que funciona, né? Mas sempre que é possível fazer essa avaliação global e poder ofertar além do remédio, a gente oferta, né? Obviamente, né? E não só isso, exercício, yoga, tem muitas coisas que fazem a gente melhorar, né? Nunca vou esquecer quando o doutor falou pro pai que a atividade física também era trabalhar na horta de casa, carpiar com certeza. a horta. Nossa, contato, aquilo né? abriu pra ele, porque ele pensando, eu não vou fazer atividade física, mas essas atividades, sim, Exato, isso cabe na realidade dele. E gosta, porque ele né? gosta Dá prazer, de fazer... mexer com a terra, botar o pé no chão. Exatamente. Com certeza, é movimento, né? O nosso corpo foi feito para movimento. Quem tem essa possibilidade é uma forma boa, né? Uma forma até, inclusive, proveitosa, porque depois tu ir lá e colher o fruto daquilo que tu plantou é muito prazeroso, né? Doutor, eu falaria muito mais aqui contigo. A gente já falou, né? Nós gostamos de conversar. Mas antes de eu entrar aqui nas curiosidades, que eu faço algumas perguntas para saber um pouco mais da tua vida, eu quero saber como conseguiu, no meio de tanto trabalho, ainda encontrar uma mulher, uma namorada, agora esposa, e ter 3 filhos. Olha, foi uma bênção de Deus, né? Eu citei o exemplo do Denzel Washington, mas eu acredito muito em Deus, né? Desde há muito tempo, né? Eu incorporei na minha vida uma frase bíblica muito poderosa que diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Então eu acredito muito nos desígnios de Deus. Eu não sou um cristão cego, eu sou bastante questionador, né? Eu já estudei muito filosofia, física quântica, eu já divaguei bastante. E depois de tudo isso, eu prefiro ter uma fé simples em Deus, Criador do universo, né? Então eu acredito muito que Deus foi direcionando, né? Uma frase popular que diz: Deus escreve certo por linhas tortas, ou Deus endireita as torturas que a gente vai criando na nossa vida, né? Então eu acho assim que foi uma graça de Deus reencontrar uma pessoa que é conterrânea da tua mãe, lá de Jacinto Machado, depois de muitos anos. Ela foi uma namorada da minha juventude, ela tinha 17 anos e eu tinha 21. A gente se encontrou, namorou por um tempo, e aí eu tava em Blumenau, era muito difícil, a gente namorava por carta ainda, né? Da época da carta, viu só? E também, né? E aí depois eu fui para um outro destino, ela também, e depois de 10 anos a gente se reencontrou, e hoje a gente tem uma vida muito agradável em família, né? A gente tem uma sintonia muito grande, a gente está
crescendo no amor, é muito legal isso, né? E aí a gente começou a ter os nossos filhinhos, né? A Dora, o Dante e a Diana. A Dora tem 9 anos, o Dante tem 3 e a Diana tem 2. Aí os dois nasceram na pandemia. A pandemia, eu disse que no interior, né? Lá em Turvo. A gente mora na roça lá. Se tivesse mais um ano de pandemia, saía mais uma criança Mais lá, um né? filho. O Dante nasceu no 2020, foi bem, assim, angustiante, né? A gente não sabia direito o que ia acontecer. E aí, logo em seguida, ele estava com 4 meses, a gente descobriu que vinha mais um bebezinho e veio a Diana, que é... Eu aprendi com o Dr. Sérgio Bilodri, que era um médico lá de Turvo antigo, que ele dizia que filhos, um é pouco, 2 é bom e 3 é melhor ainda. E ele tinha toda a razão, né? A gente tem as 3 crianças. Realmente, assim... eu deixo um pouquinho a desejar, assim, com os meus filhos, né? Eu deveria tirar mais tempo para eles, e eu me esforço muito para isso, ainda não está como eu quero, né? Mas a minha vida se resume a trabalho e família, né? Eu não faço outras coisas que não seja trabalhar e ficar com a minha família. Então, os finais de semana são com eles, as noites são com eles, e isso tem sido muito bom, né, na minha vida. Eu falei para ti, antes de a gente começar, né, que eu tenho um quadrinho lá em casa do que eu imagino que deva ser as prioridades, né? Deus, saúde, família e trabalho. Ele está um pouquinho invertido, mas pelo menos estando ali, a gente procura, assim, com esperança, chegar num momento que realmente a gente tenha essas prioridades, né? Mas esse acho que é o maior desafio do ser humano. Exatamente, mesmo, conseguir equilibrar, né? Isso é realmente desafiador. E a gente tem que estar buscando, né? A gente tem que estar sempre tendo em mente, né, aquilo que realmente é importante, né? Eu digo sempre que eu estudei bastante sobre o sentido da vida, né? A gente estava falando sobre isso também. E eu enxergo hoje que, assim, posso mudar de ideia, né? Mas hoje eu enxergo que o sentido da vida é evoluir e conviver com quem a gente ama, né? Assim, tem outros sentidos, né? Mas, assim, as coisas que eu considero mais importantes, evoluir para ser melhor para si mesmo, melhor para o outro, melhor para o mundo, né? E conviver com quem a gente ama, com quem a gente quer bem, né? É claro que isso é o principal, tem outros fatores, né, que a gente também considera significativos, mas esse é um dos principais sentidos. É um resumo. Né? É um resumo, né? Então, doutor, vamos às perguntas das curiosidades. Vou fazer a pergunta, doutor responde o que vem primeiramente. O que te deixa feliz? Estar com a minha família na mesa. Adoro estar com a família na mesa, com os amigos, me deixa muito feliz. Além disso, me deixa feliz ver uma pessoa melhorar, um paciente melhorar, ver ele voltar e dizer, estou melhorando. Isso aí para mim me deixa muito feliz, é o que mais me gratifica nos meus atendimentos, né? E o que te deixa triste? A injustiça me deixa triste e me deixa indignado, né? A injustiça, isso é o que mais me deixa triste. O maior desafio que já passou até hoje na vida? O maior desafio foi quando meu filho teve uma crise convulsiva e junto com os colegas cuidar do meu próprio filho. Eu acho que isso aí foi muito desafiador. Deus. Deus é tudo, né? Deus dá sentido, né? Deus motiva, Deus ajuda, Deus às vezes custa escutar. A gente às vezes pensa que ele está muito ocupado com outras coisas, ou ele está meio velhinho, meio surdo, né? Mas Deus é tudo na vida, né? Um livro. Que eu gosto muito de ler a Bíblia, porque é uma sabedoria milenar, né? É um livro que tem um conhecimento e uma sabedoria que dura milênios, né? Que não é uma coisa efêmera. Um lugar. A minha casa. Um conselho. Um conselho? Ame o próximo como a ti mesmo. É um conselho que não foi dado por mim, mas é um conselho que eu acredito muito. E para finalizar, então, como foi a experiência de participar aqui do Pode Falar Mais? Eu achei muito legal, né? Eu não sou uma pessoa muito habituada a podcasts, né? Mas estar aqui com o Pode Falar Mais contigo, Mayara, com a Michele, foi muito prazeroso, né? A gente participou de um momento inusitado, porque geralmente eu vou no rádio, eu vou em alguns lugares mas falar de coisas de saúde, de doença, né? E aqui foi uma coisa bem pessoal minha. Eu te confesso que foi a primeira vez que eu participei de uma atividade como essa, né? E a gente falar da gente, a gente às vezes... É difícil. É difícil, né? Porque a gente tem as nossas convicções, as nossas ideias, e a gente também acaba se expondo, né?
Mas acho que foi muito proveitoso. Espero que, de certa forma, essa historinha que a gente contou aqui possa motivar jovens, né? Assim como tiveram pessoas que me motivaram, eu espero que, às vezes, com as nossas conversas, os nossos assuntos aqui, a gente motive pessoas. Outro dia eu fui muito feliz porque eu estava andando na Unesc, na universidade, e uma aluna da medicina, ela é neta de um paciente que eu cuidei por muito tempo, que era meu amigo, ele durou 99 anos, uma pessoa super inteligente, apesar de ser muito simples, né, descendente de índios, né? Ele fazia as consultas tudo com rima e eu entrava na onda dele, fazia as perguntas e respostas com rima, né? E a neta dele um dia veio junto com ele na consulta, ela tinha 8, 9 aninhos, e eu dei um livrinho de medicina para ela e escrevi no livro lá: espero que esse livro te inspire um dia a ser médica. E ela me encontrou na universidade e me mostrou uma foto desse escrito. Hoje ela tem 20 anos, faz medicina na Unesc, e ela disse: talvez não te lembre, mas há muitos anos atrás tu me deu um livrinho e escreveu isso aqui, e hoje eu estou aqui fazendo medicina, né? Então eu acho que o podcast desse tipo pode fazer isso com as pessoas também, pode atingir até mais pessoas, né? Então, espero que ele seja motivador e foi muito legal estar aqui, viu? Muito obrigado. Te agradeço mais uma vez pela sua presença. É uma honra te receber aqui. Confesso que quando eu te convidei, eu pensei, será que ele vai mesmo? Porque eu sei que o doutor não participa muito de ações como essa, né? De programas como esse. Então, eu pensei, será que vai? Mas ele prontamente disse que viria e está aqui. Não só participou, como entregou muita informação, muito conhecimento. E eu tenho certeza que isso vai sim inspirar muitas pessoas que estão aí pensando, né, o que fazer, muitos jovens, ou até mesmo adultos. Esses dias nós recebemos uma profissional que já atua na área de eventos e ela disse que um dia ela quer ainda ser médica. Olha que legal. Então muito isso, legal. Não há limites, não há idade. Não há idade. Mayara, foi um prazer, eu gosto muito da tua família de muito tempo, né, então para mim foi um prazer estar aqui, e eu queria assim, deixar como mensagem final, né, para quem, por exemplo, pensa em fazer medicina, né? O médico, ele tem que ter vocação para servir, ele tem que gostar de gente, ele tem que ter um sentimento de altruísmo, de ajuda, de fazer o paciente melhorar, né? Eu falei para os alunos essa semana, né, que o foco, a razão da nossa existência são os pacientes, né? Então, o médico tem que ter essa clareza, né? O paciente precisa do médico, né, para melhorar a sua qualidade de vida, para prolongar a sua vida, mas o médico também precisa do paciente, porque a gente só consegue exercer a nossa arte se a gente tiver o paciente, né? Então, que quem pense em fazer medicina tenha esse propósito, né, esse sentimento, né? A gente vê às vezes que as motivações são as mais diversas, mas quem quer seguir por esse caminho e quiser ser feliz na medicina, que ele tenha no seu coração o sentimento de servir, de ajudar, né? Essa é a ideia. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco em mais um episódio. Eu espero vocês no próximo e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até lá!